Boa tarde, caros companheiros espíritas e simpatizantes da doutrina que estão mais uma vez ligados na Biguaçu FM 98.3. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo e vamos ouvir agora o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. Da antiguidade, nós encontramos uma festa muito curiosa realizada na Europa Ocidental. Era uma festa em honra do deus Apolo, que demarcava oficialmente a entrada do solstício de inverno. Essa festa era marcada no dia 22 de dezembro, quando entrava oficialmente a vigorar o inverno europeu. E essa era uma festa que reunia muita gente, principalmente em Roma, porque o templo de Apolo em Roma levava muita gente de todas as regiões dominadas por Roma, arredores, para a festa que tinha lugar na capital. Essa era uma festa que hoje nós chamamos, os historiadores chamam, de uma festa eminentemente pagã. Porque durante 3 dias, o povo se unia em torno da figura do deus Apolo, que representava o sol. Na hora em que o céu da Europa se toldava, que a neve começava a cair e que o sol desaparecia, o povo fazia procissões, evocando a presença do sol, que sempre passava no carro de Apolo. Era Apolo que conduzia no seu carro o sol. E na Europa Ocidental era comum que as pessoas, principalmente as donas de casa, pusessem as frutas das diversas estações para secar, para desidratar, a fim de que pudessem comê-las no inverno. Preparavam pães, alguma peça de tecido, para que nesse dia pudessem trocar
entre si, as vizinhas, os familiares. Só entre as senhoras isso acontecia. E ao lado de tudo isto, se homenageava o solstício. Foi graças a essa festividade em honra de Apolo que surgiu o Natal de Jesus. Porque todos sabemos que ninguém jamais descobriu ao certo qual foi a data em que Jesus nasceu. Uma vez que houve, depois do seu nascimento, mudança de calendário. Passamos a viver sob o calendário de Dionísio o Pequeno, e o abade Dionísio Exíguo, ou Dionísio o Pequeno, foi aquele calendário que colocou 2 meses novos no calendário até então existente. Os meses de julho e agosto, os dois com 31 dias, em homenagem ao imperador Júlio César, ao imperador Augusto, e como os dois eram meses em homenagem aos 2 grandes imperadores, não podia um ter mais dias que o outro. Foram tirados 2 dias do mês de fevereiro, que passou a ter 28 dias. Ora, nesse trabalho de calendário, ninguém jamais ficou sabendo qual foi realmente a data em que Jesus nasceu. Alguns povos do Oriente admitem que ele tenha nascido em outubro, outros em janeiro, outros em dezembro. Mas isso é de só menos importância. A data que nós homenageamos o Natal hoje é uma data fictícia, é uma data tradicional, é uma data postiça alinhavada pela Igreja. E como foi que a Igreja resolveu escolher essa data? A Igreja Católica entendeu que, sendo Jesus Cristo um grande Senhor e que merecia uma grande homenagem, deveria ser feita tal homenagem num dia em que se reunisse o maior número de pessoas em Roma. Deveria ser uma festa já existente para atrair a Roma um número enorme de visitantes. E se pensou exatamente nessa festa do solstício, que trazia muita gente a Roma. Durante 3 dias o povo comia, bebia à vontade em torno do templo de Apolo, nas famosas barraquinhas, que não são coisas atuais, não são coisas modernas, são coisas muito antigas. E porque Roma tinha vários vomitórios pela cidade, o povo comia, descarregava para tornar a comer. E durante 3 dias era uma festa verdadeiramente pagã, de comidas e de bebidas sem limites. Ora, no 3º dia da festa do solstício, dia 25 de dezembro, então se dava a grande procissão, com a imagem do deus Apolo, que rodeava o templo e voltava ao seu altar, sob a ovação do povo excitado, ébrio, feliz a seu modo, naquela festa notável do solstício. A partir daí, a festa de Jesus Cristo foi realizada no solstício de inverno, em dezembro, na Europa Ocidental. Desde aí, o mundo cristão passou a admitir que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. É para nós uma data simbólica. Não é verdadeiramente nessa data que Cristo veio à Terra, que Jesus veio ao mundo, mas nós nos acostumamos a essa data. Ela já tomou lugar no nosso íntimo, na nossa consciência cultural. Por causa disso, não há nenhum problema em escolhermos qualquer data para homenagear a vinda do nosso Mestre ao planeta. Que a data do Natal é uma data simbólica que nós já introjetamos em nosso psiquismo cristão. Vale a pena pensar que Jesus Cristo nasce em nós, nasce em cada criatura, em períodos diferentes de sua vida. Um notável escritor paulistano escreveu num dos seus contos, num dos seus trabalhos, uma página intitulada Jesus nasceu, onde e quando. Essa página veio assinada por Vinícius, que era o pseudônimo de Pedro de Camargo. E nessa mensagem
ele procura situar, por exemplo, na vida de Maria de Magdala, quando foi que Jesus nasceu para ela? Não nasceu em nenhum 25 de dezembro. Nasceu naquele dia em que retirou-a da prostituição, para dar-lhe uma vida notável, de respeito, de autorrespeito. Se perguntássemos a Simão Pedro, para ele, quando foi que Jesus nasceu, certamente ele poderia responder que Jesus nasceu depois que ele havia negado 3 vezes e se deu conta do equívoco. E quando o mestre apareceu para ele, abrindo-lhe os braços, como se nada houvesse acontecido, em nome do amor e do perdão. Jesus nasce para cada uma de nossas criaturas humanas, para cada um de nós, num momento diferente, no momento da dor, da morte, da dificuldade financeira, da enfermidade de um parente, de um filho, numa hora de desespero ou num momento de grande ternura e de imensa paz. Logo, é importante que o Natal seja mais do que uma festa em honra do comércio e das vendas de final de ano. Importante que para nós o Natal seja uma festa de intimidade, de coração, de família, de amor. É natural que podemos aproveitar essa data do Natal que o mundo comemora, que a igreja instituiu, para reunir a nossa família. Todas as datas que pudermos usar para o bem, será uma boa data para o bem. Reunir a família, jantar, almoçar, trocar mimos, nenhum problema. O que nós deveremos ter cuidado é de não transformarmos o Natal na troca de presentes. Não convertermos o Natal na mesa farta de comidas e de bebidas. Não, não é isso o Natal. Nós nos valemos da data do Natal para fazer essa confraternização. Conscientes de que o mais importante do que todos os presentes que troquemos, todas as comidas que tenhamos e bebidas que bebamos, o mais importante é abrir a nossa intimidade, a nossa gruta do coração, para que aí então Jesus possa nascer. Seria válido cada qual de nós se perguntar: será que na vida que eu levo, do jeito que eu levo, Jesus já nasceu para mim? Será que Cristo corresponde para mim uma realidade vivencial? Ou ainda é um mito, reverenciado nos altares, dependurado no pendentif? O que é Jesus para mim? Então, nesses tempos de tantas adaptações, quando o mundo atual converteu Jesus Cristo num produto vendável, num produto comprável, cada cristão autêntico, cada cristão consciente do quanto representa para si a mensagem do Nazareno, se possa perguntar: será que eu já permitir que ele nasça em meu coração? Será possível Jesus Cristo já existir em mim? E quando nós estivermos conscientizados de que Cristo já nasceu em nossa intimidade, apesar de todos os ademanes em torno dessa data, das vendas, das compras, dos móveis novos, da casa nova, dos presentes, das comidas, das bebidas, se apesar de tudo isso e além de tudo isso, nós já tivermos conseguido que Jesus Cristo se aninhe em nosso coração, já tivermos logrado entronizá-lo em nós, a nossa vida terá ganho qualidade. Porque é necessário, como estabeleceu João o Batista, conforme as notas de João o Evangelista 3:30, é necessário sempre que ele cresça e que eu diminua. Na medida em que vamos permitindo que o Cristo cresça em nós, através de nós, a partir de nós, é natural admitir que vamos crescendo com Ele. Quando desejamos crescer sem a presença de Cristo em nossa vida, crescemos como cauda de animal, crescemos para baixo e naturalmente nos tornamos pessoas infelizes. O Natal de Jesus
não pode ser uma mera comemoração de mesas e de comércio, de trocas e de folguedos, mas deverá ser um momento de profunda reflexão, de penetração, de introjeção, para verificarmos se já somos capazes de nos converter intimamente na cuna, no berço em que nasceu o celeste amigo. Natal de Jesus. Toda vez que o Natal retorna, sua figura é lembrada com maior vigor. Alguns permanecem na tentativa de negar-lhe a existência, afirmando que tudo é fruto de lenda. Outros, que na sua existência acreditam, perdem-se em datas e números, tentando descobrir quando ele verdadeiramente nasceu. O que se sabe é que até o século IV, os cristãos do mundo comemoravam o seu natalício em diferentes meses e dias, motivo pelo qual a Igreja optou por determinar a data de 24 de dezembro, a fim de que todos os seus seguidores se unissem para o mesmo evento, como um único coração. Estranham alguns que tudo que se refira à figura humana do Cristo seja tão obscuro. Não se sabe com exatidão quando e onde nasceu. Quase nada se tem a respeito de sua infância e adolescência. Mesmo após a sua morte, não nos legou senão uma tumba vazia, tendo desaparecido seu corpo, sepultado em lugar ignorado talvez. Exatamente porque, desde o primeiro dia entre nós, ele, Jesus, insistiu em afirmar que a mensagem é mais importante do que o homem. Contudo, algo existe em torno do qual ninguém discute. Todos se irmanam. Ele legou à humanidade o mais belo tesouro de todos os tempos. A lição do amor, o amor por excelência que foi. Desde seu nascimento na calada da noite à sua morte na cruz, sua vida foi a dos que amam em totalidade. Por isso mesmo, é que não temos as notícias de Jesus no seio de sua família, convivendo com os seus. A sua família era a humanidade, e com ela esteve ao longo de sua missão. Amou a multidão e a serviu. Falou de coisas profundas, utilizando figuras e linguagem acessíveis ao povo, que desejavam a mensagem diferente de todas as que ouvira até então. A sua voz tinha especial entonação, e quando se punha a declamar a poesia dos céus, extasiava as almas. Os simples o seguiam, os desejosos de aprender e os que ansiavam pelo consolo de suas feridas morais, o ouviam atenciosos. Sua mensagem era dirigida a todos os seres, nos diferentes estágios evolutivos, para as diferentes idades. Dirigiu-se à criança, convidou os moços a segui-lo, arrebanhou homens e mulheres em plena madureza, alentou a velhice. Sua vida foi um contínuo servir. Ninguém antes dele e ninguém depois realizou tamanha revolução no campo das ideias, semeando na terra dos corações em tão pouco tempo. Menos de 3 anos. Sua mensagem, impregnada do perfume de sua presença, prossegue no mundo conquistando as almas. Definindo-se como o caminho, a verdade e a vida, ele é também o consolo dos aflitos, a luz para os que andam em trevas densas, o amparo dos que se sentem desalentados e sós. Seu nome é Jesus. Sua mensagem é a do amor perene. Seus ditos e seus feitos constituem os evangelhos. A comemoração do seu natalício a todos nos motiva a amar, doar e perdoar. E só há Natal porque ele veio para os seus irmãos, para nós, e nos legou a mensagem divina que fala de paz, de harmonia,
e de belezas espirituais. Aproveitemos o clima de Natal para meditar a respeito dos ensinos de Jesus. Aproveitemos mais. Coloquemos em prática ao menos alguns deles. E entre os presentes e mimos que distribuiremos em nome dele, não nos esqueçamos de colocar uma parcela do nosso coração. Não esqueçamos. É Natal. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Que ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E
colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Mas como se dá a verdadeira aproximação do leitor, do discípulo, do seguidor de Jesus com Ele? Como é experimentar essa ação do Cristo? Nós aprendemos no Consolador Prometido, quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo intitulado O Cristo Consolador, no item 6, há uma mensagem do Espírito de Verdade. No segundo parágrafo há essa luminosa frase: no silêncio dos vossos pensamentos, no silêncio dos vossos pensamentos, eu, o divino agricultor, cultivo as vossas almas. Cultivo as vossas almas. E não é preciso nenhuma concepção fantástica, miraculosa, extraordinária para entender esse fenômeno. Há 200 anos atrás, talvez fosse difícil para um leitor do Evangelho segundo o Espiritismo entender essa frase. Mas hoje que a pessoa toma um celular na mão e manda um WhatsApp e conversa com alguém no Japão, nós falamos aqui agora, e os nossos irmãos da rede Amigo Espírita, os nossos amigos da Rádio Fraternidade estão acompanhando essa fala agora, alguns em outros países, ao vivo, instantaneamente. Você pode assistir a um programa de televisão em qualquer lugar. Por que não o Cristo, das suas esferas divinas, não pode acessar nosso pensamento? Acaso Jesus precisaria de você incluí-lo no seu WhatsApp para ele conversar com você? Será necessário comprar um iPhone para Jesus? Não. Pelo pensamento ele sonda a intimidade de cada um de nós. Pelo pensamento ele acompanha a vida, as experiências e os testemunhos de cada um de nós.
A questão aqui não é a capacidade do Cristo em nos supervisionar. O ponto importante é a nossa capacidade de receber-lhe as influências. Estamos abertos e sensíveis à percepção da influência dele em nós? Será que somos capazes de fazer um silêncio espiritual realmente genuíno para que o Cristo possa nos orientar? E se ele o fizesse? E se nós atingíssemos um silêncio da alma tão profundo que fôssemos capazes de ouvi-lo, de vê-lo? O que aconteceria? Bom, deixe-me contar uma história. A história não é minha, é de Henry Longfellow. Henry Longfellow foi um escritor norte-americano, nasceu nos Estados Unidos, no início do século XIX. Poeta, escritor, literato. Dentre as inúmeras obras por ele produzidas, há uma sobre o cristianismo. E lá nós encontramos uma história. Conta Longfellow que há muito tempo, em um mosteiro afastado da Europa, um grupo de monges se dedicavam à assistência aos pobres e sofredores. Todos os dias. Às 6h30 da manhã, o mosteiro abria suas portas e atendia a uma multidão de sofredores. Dava-lhes um café da manhã, depois um almoço, roupas, agasalhos. Tratavam feridas, aconselhavam os desorientados, ouviam as dores e as súplicas. E cada dia um monge era o responsável pelo atendimento. Mas nesse mosteiro havia um monge que há muitos anos ele fazia uma reiterada prece. Todos os dias, muito cedo, e ele acordava antes do nascer do sol, ele se ajoelhava e pedia a Jesus diretamente: Mestre, eu queria tanto vê-lo, queria tanto poder olhar para os seus olhos, te dizer alguma coisa, queria tanto que viesses até mim. E durante anos, dia a dia, ele repetiu essa prece. Num belo dia, quando o monge acorda, antes que o sol nascesse, quem estava ao lado da sua cama? O próprio Cristo. Ele então, entre lágrimas, impressionado, se ajoelha, começa a chorar, mas toca a campainha do mosteiro. Naquele dia, ele era o responsável pela assistência aos sofredores. Jesus de pé, olhando para ele, a campainha tocando, ele tinha que tomar uma decisão. Assumia os seus deveres e ia preparar para atender os sofredores, ou ficava do lado de Jesus? Ele então, homem
envelhecido e habituado ao cumprimento do dever, espiritualizado no trabalho de amor junto aos sofredores, deixou Jesus e foi atender. Atendeu um por um, mas com o coração amargurado. O que ele tinha pedido por anos e anos e anos, a presença pessoal do Cristo, ele havia conseguido, mas as circunstâncias da vida não permitiram que ele usufruísse aquele momento. Ele atende com a cordialidade, com a bondade que lhe eram peculiares, atende a todos. Quando termina as suas atividades, ele volta cabisbaixo, triste, para o seu aposento, e quando ele abre a porta, para sua surpresa, lá estava Jesus, aguardando por ele. Ele não sabia se ria ou se chorava. Ajoelhou-se e Jesus lhe disse o seguinte: meu filho, se você tivesse ficado aqui, eu teria fugido. Essa história trata um pouco do caráter de Jesus, do seu caráter. O Cristo, nosso guia e modelo, tem uma personalidade e forte. Ele tem um amor imenso pelos sofredores. E ele conta com cada um dos seus seguidores num trabalho de formigas para erradicarem o mal do mundo. Não pede a ninguém que faça milagres que transforme o mundo. Pede apenas que cada um de nós transforme a si mesmo e atue onde Deus lhe colocou. Faça o melhor onde você está. Porque não se trata de quantidade, de qualidade. Não será uma pessoa que fará todo o trabalho. Seremos milhões dividindo a tarefa. Milhões dividindo a tarefa. Cada um pouquinho. Cada qual um pedacinho. Mas harmonizados e sintonizados com o Espírito do Cristo. Sintonizados com o seu caráter, com a sua postura, com a posição do Cristo diante do mundo. E onde alcançar essa posição? Onde descobrir? Vamos fazer como o monge? Orar alguns anos, pedir que Jesus venha? Eu tenho medo. Vai que ele vem e me vê e fala alguma coisa, ele é forte, ele é exigente. Será que eu estou preparado para amar o quanto ele espera? Bom, a verdade é que nas páginas do Evangelho, sentido, vivido, pensado e meditado, nós temos acesso ao Cristo.
Um homem chamado Jesus. Certa vez, um espírito sublime deixou as estrelas. Revestiu-se de um corpo humano e veio habitar entre os homens. Porque fosse um exímio artista plástico, habituado a modelar as formas celestes, compondo astros e globos planetários, tomou da madeira bruta e deu-lhe formas úteis. Durante anos, de suas mãos, brotaram mesas e bancos, onde amigos e irmãos se assentavam para repartir o pão. Para receber os seus corpos cansados ao final do dia, ele preparou camas confortáveis. E porque amasse a todos os seres viventes, não esqueceu de providenciar coxos e manjedouras, onde os animais pudessem vencer a fome. Porque fosse artista de outras artes, certo dia deixou as ferramentas com que moldava a madeira e partiu pelas estradas poeirentas. Tomou do alaúde natural de um lago em Genezaré e ali teceu as mais belas canções. Seu canto atraía crianças, velhos e moços. Vinham de todas as bandas. A entonação de sua voz calava o choro dos bebês, e as dores arrefeciam nos corações das viúvas e dos desamparados. As harmonias que compunha tinham o condão de secar lágrimas e sensibilizar corações endurecidos. Como soubesse compor poemas de rara beleza, subiu a um monte e derramou versos de bem-aventuranças que enalteciam a misericórdia, a justiça e o perdão. Porque sua sensibilidade se compadecia das dores da multidão, multiplicou pães e peixes, saciando-lhe a fome física. Delicado na postura, gentil no falar, por onde passava, deixava impregnado o perfume de sua presença. Possuía tanto amor que o exalava de si aos que o rodeassem. Uma pobre mulher enferma tocou-lhe a barra do manto e recebeu os fluidos curadores que lhe restituíram a saúde. Dócil como um cordeiro, abraçou crianças, colocou-as em seus joelhos e lhes falou do Pai que está nos céus, que veste a erva do campo e providencia alimento às aves cantantes. Enérgico nos posicionamentos morais, usou da sua voz para o discurso da honra, defendendo o templo, a casa do Pai, dos que desejavam lesar o povo, já por si sofrido e humilhado. Enalteceu os pequenos e, na sua grandeza, atentava para detalhes mínimos. Olhou para a figueira e convidou um cobrador de impostos a descer a fim de estar com ele mais estreitamente. Acreditavam que ele tomaria um trono terrestre e governaria por anos com justiça. Ele preferiu penetrar os corações dos homens e viver na sua intimidade, para que eles usufruíssem de paz e a tivessem em abundância. Seu nome é Jesus, o amigo divino que permanece de braços abertos, declamando os versos do seu poema de amor. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. La 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 la. Eu vivo perguntando aonde ele está, se mora nas estrelas, se está na canção no luar. Eu sigo estudando o evangelho que ele deixou, me mostrando com certeza que a vida é feita de amor. Jesus amado, Jesus amigo, te sinto sempre dentro de mim. O teu perfume me faz sonhar, a vida inteira quero te amar. La 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 la
lá, 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 lá. Eu vivo perguntando aonde Ele está, se mora nas estrelas, se está na canção do luar. Eu sigo estudando o evangelho que Ele deixou, me mostrando com certeza que a vida é feita de amor. Jesus amado, Jesus amigo, te sinto sempre dentro de mim. O teu perfume me faz sonhar, a vida inteira quero te amar. Lá, 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 lá. Que nenhum ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque. Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. Aproxima-se o Natal e com ele os corações se abrem para as vibrações do Cristo Jesus. Todos se permitem a alegria, a espontaneidade, a esperança, lembrando aqueles tempos longínquos antes da sua chegada à Terra, como narra o espírito Humberto de Campos, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, no livro Boa Nova. É que os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem e não conseguiu saber que no seu reinado a esfera do Cristo se aproximava da terra. Numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma e do mundo, não mais espíritos belicosos como Alexandre ou Aníbal, porém outros que se vestiram dos andrajos dos pescadores, para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Imergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo, que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial. Ia chegar à Terra o sublime emissário. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia, então, o século da Boa Nova. Era a festa do noivado a que Jesus se referiu no seu ensinamento imorredouro. E também experimentamos nós, passados 2000 anos,
essas mesmas emoções, essas mesmas vibrações quando se aproxima o Natal. Também porque a esfera do Cristo, através dos seus abnegados emissários, nos visitam. Visitam os lares, visitam as almas sofredoras, aqueles que atravessam provações, angústias, expiações, visitam os nossos corações, nos levando a ter um gesto de bondade, de compaixão, de serenidade, até mesmo de perdão. Nos leva a experimentar uma alegria, uma esperança, uma fé, ainda que pequenina, no futuro. Uma esperança que a gente não sabe traduzir, uma vontade de abraçar os amigos, reencontrar familiares, celebrar a alegria da vida, celebrar as bênçãos do Criador. Quem sabe recordar-se de alguém que nos ofendeu, que nos feriu, e envolvê-los também numa vibração de perdão, de esquecimento da ofensa. Natal é assim. A gente volta a experimentar aquela sensação de criança, a ter uma leveza, uma transparência, uma felicidade que nem se sabe explicar. Basta que alguns corações sintam de verdade a figura do Cristo. Basta que algumas famílias se permitam recordar dessa figura extraordinária do Mestre Jesus, para que o seu Evangelho, constituído de verdade, beleza e bondade, envolva a todos, nas ruas, nos lares e nos corações. E é nessa vibração de esperança, esperança num futuro melhor, para o Brasil, para o mundo, para cada um de nós, esperança de que a paz, por fim, estabeleça suas bases na terra, esperança de que a justiça social, de que a retidão, de que a moral genuína possa ser um valor e uma prática na nossa sociedade, esperança em dias melhores e mais felizes. É essa esperança que nós desejamos a você. Um grandioso Natal. Um Natal em que você possa se conectar com Deus. Um Natal em que você possa se sentir verdadeiramente acolhido pela bondade de Jesus. Um Natal em que, por um momento, você esqueça todas as suas dores, todos os seus maus pensamentos, e você se sinta verdadeiramente amado e feliz. É esse o Natal que todos nós desejamos a você. Um Feliz Natal. Que Jesus possa entrar no seu coração e fazer na sua intimidade o que um dia Ele fez por Roma, espalhando a paz romana em todas as províncias e tornando aquele século de Augusto um século inexplicável para os historiadores. Aproxima-se também da Terra as esferas do Cristo, e que as vibrações dessa esfera possa te envolver a sua família. São os nossos votos. Feliz Natal! Na noite de Natal, minha mãe,
Por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? Acredito, meu filhinho, que o Mestre da Caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes penso também nos trabalhos deste mundo, que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe de olhos fixos, na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento, em terna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para